Queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos aqui para mais um programa. Este programa é um programa da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus de Mossoró. E nós estamos aqui para estudar mais uma lição deste trimestre maravilhoso, no qual estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. No domingo passado, na semana passada, estudamos a lição de número 7, que falava sobre a vida segundo o Espírito, e hoje a lição de número 8 é uma lição baseada em 3 capítulos da carta de Paulo aos Romanos, que são os capítulos 9, 10 e 11. Então tem como título Israel no plano da redenção. O textuário que se encontra em Romanos capítulo 11, versículo 36, que diz assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E a verdade prática declara: a eleição da graça é formada no presente por gentios e judeus nascidos de novo, bem como no futuro pela conversão da nação de Israel. Então, muito bem, meus queridos telespectadores, o programa Escola Bíblica Dominical em Debate está apenas começando. Está comigo aqui o professor Soares, professor do CETADEM, presbítero da nossa igreja, para estudarmos juntos esta lição maravilhosa que tem como ponto central: Deus tem um plano especial para com Israel. Vamos fazer um breve intervalo e já já retornaremos para começar o nosso estudo. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estudando a lição número 8, onde nós estamos tratando um tema muito importante dentro do estudo da Epístola de Paulo aos Romanos, onde vamos tratar na lição número 8, Israel no plano de redenção. Nós observamos que desde a primeira lição nós estamos tratando, eu sempre venho destacando, o pastor Fábio também, o pastor Zé Roberto, sobre a estrutura da Epístola de Paulo aos Romanos, onde nós estamos estudando a maravilhosa graça, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a Epístola aos Romanos, e sempre destacando a sua estrutura. Por quê? Porque é muito importante que o cara telespectador tenha um conhecimento de forma estrutural da Epístola para compreender o real sentido da mensagem que o apóstolo Paulo realmente argumenta. E aí, destacando essa estrutura, do capítulo 1 até o capítulo 8, nós encontramos aí, de uma certa forma, uma série de argumentação do apóstolo Paulo quanto à justificação pela fé em Cristo Jesus. Todos os programas que foram gravados, a Escola Bíblica Dominical em Debate, tratou sobre essa série de argumentações que trata do capítulo 1 até o capítulo 8. Do capítulo 9, o capítulo 10, capítulo 11, do qual nós vamos tratar hoje, que trata sobre o plano de redenção de Deus para com Israel, vai ser justamente esse ponto que nós vamos tratar relacionado à questão da redenção, da salvação, do aspecto soteriológico de Deus para com Israel. Do capítulo 12 até o capítulo 16º, vai ser uma série de argumentações práticas relacionadas à vida cristã. Então, isso, de uma certa forma, é a estrutura da Epístola de Paulo aos Romanos. E hoje, na lição de número 8, tratando desse tema maravilhoso, aqui na introdução, o comentador coloca, José Gonçalves, Paulo discorreu a respeito da doutrina da salvação nos capítulos de 1 ao capítulo 8, como eu já destaquei aqui. E aqui, veremos nessa lição, nos capítulos 9, 10 e 11, ele abre um parêntese para tratar a respeito da sorte de Israel. E é muito interessante nós observarmos esse termo que o comentador nos coloca, a sorte de Israel. Realmente, quando nós observamos no curso da história bíblica, em especial nas páginas do Antigo Testamento, vamos observar que dentre várias civilizações, dentre várias nações, Deus escolheu Israel. Mas por que Deus escolheu Israel? Deus escolheu Israel conforme lá em Deuteronômio, eu gostaria que você abrisse aí sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 7, versículo 8, versículo 6, 7 até o versículo 9, diz assim: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Mas eu quero destacar o versículo 8, mas porque o Senhor vos amava. É interessante, meu caro telespectador do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, Deus escolheu Israel.
Deus escolheu Israel não pelo fato de Israel ser uma nação intelectualmente realmente mais avantajada que dentre as demais, ou porque Israel fosse realmente, militarmente falando, uma nação mais poderosa, né, no aspecto militar. Não, mas porque, segundo aqui o texto de Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 8, porque Deus amava Israel. E aí, dentro desse amor expresso pelo próprio Deus, aqui registrado por Moisés, mostra um atributo inalienável de Deus, a soberania de Deus. Deus escolheu Israel para ter um trato especial com Israel. Então, quando nós observamos essa lição que trata aqui na Epístola de Paulo aos Romanos, trazendo essa argumentação, um certo parêntese que o apóstolo Paulo faz para tratar da nação israelense de uma forma mais contundente, eu gosto sempre de citar uma frase de John Stott, né, que na verdade ele trata a Epístola de Paulo aos Romanos como um manifesto cristão. E é verdade, realmente o pastor foi muito feliz com essa declaração, esse manifesto cristão, como vários outros, Karl Barth e vários outros grandes teólogos que expressaram, que estudaram minuciosamente essa epístola, nos traz essas verdades contundentes quanto a essa questão relacionada à soteriologia, doutrina da salvação. Então nós observamos que nesses primeiros outros capítulos de Romanos, Paulo instituiu sobre a salvação individual, tanto para os judeus como para os gentios. Nesses três capítulos, do 9, 10 e o 11, nós temos aqui o apóstolo Paulo tratando de sobremaneira, utilizando um relacionamento de Israel para com Deus, Deus para com Israel. Então nós observamos aqui inicialmente nessa introdução, o nosso comentador nos traz à luz, a reflexão, a nossa memória, a importância do relacionamento de Deus para com Israel. Não é verdade, pastor Fábio? É isso aí, professor Soares, meu querido telespectador. É interessante que ao longo dos capítulos 1 até o capítulo 8, Paulo discorreu sobre a questão de que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado e todos, né, precisam ser justificados pela fé em Cristo Jesus. Essa justificação é pela fé e não pelas obras da lei. Então Paulo defendeu toda essa tese até o capítulo 8, e mostrando que agora, pela fé, nós, crentes em Jesus Cristo, independentemente de ser judeu ou gentil, agora vive numa nova relação, numa nova aliança com o Senhor, a aliança do Espírito. E diante dessa colocação de Paulo, surge aí algumas perguntas, principalmente dos judeus, mas não tem nenhuma vantagem em ser judeu, então toda aquela aliança, todas aquelas promessas de Deus para com Israel, então foi tudo por água abaixo, então será que não vale nada? Tudo que os profetas falaram, que os patriarcas falaram, então tudo aquilo se perdeu. Então essa doutrina que Paulo coloca aqui, de certa forma, deixou os judeus um pouco incomodados com relação a isso. E aí Paulo sentiu a necessidade de discorrer sobre os capítulos 9, 10 e Romanos, para explicar aos judeus sobre a posição de Israel no plano da redenção. Então esses três capítulos, o 9, o 10 e o 11, ele forma uma trilogia especial, na qual o capítulo 9 trata da soberania divina, de Deus ao escolher Israel, ao eleger Israel como nação eleita, como povo escolhido de Deus, para que através dela viesse o Messias e também a salvação para toda a terra. A gente já tem estudado, Deus quando chamou Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Paulo no capítulo 9 trata dessa eleição, dessa escolha especial de Israel como povo de Deus. No capítulo 10, Paulo mostra, mostra a responsabilidade humana de Israel e focaliza a sua rejeição, mostra que os israelitas, embora fossem eleitos, fossem chamados por Deus
para ser este povo, né, a partir do qual viria o conhecimento de Deus para toda a terra, esse povo rejeitou a Deus, rejeitou ao Senhor. Inclusive, em João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz que veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E no capítulo 11, Paulo aqui dá uma esperança para o Israel e apresenta a bênção salvadora para Israel como resultado da misericórdia de Deus, que é uma redenção futura, que ele fala aqui de uma conversão nacional, de uma redenção nacional futura, que nós já estudamos no trimestre passado, quando estudamos sobre escatologia. Nós vimos que no final da grande tribulação, quando o anticristo já está prestes, quando ele estiver prestes a dizimar os israelitas, então eles vão clamar a Deus, vão se arrepender e vão crer no Senhor, e aí Deus virá em socorro, em livramento aos judeus. E o que a gente vai perceber ao longo de todo esse estudo é que sempre foi do plano de Deus no passado, no presente e será no futuro. A justificação é pela fé, é pelos que creem, mediante a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, esse tempo da igreja que nós estamos vivendo aqui na terra foi muito bem colocado pelo apóstolo Paulo, aqui em Romanos, no capítulo 11, no versículo 25, dizendo assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, como Israel rejeitou o Messias, rejeitou o plano de Deus para a vida deles, para aquela nação, então Deus, ele decidiu levantar a igreja, e a igreja que Deus levantou na terra é o verdadeiro Israel de Deus, o Israel espiritual, compostos de filhos, de descendentes de Abraão pela fé e não descendentes segundo a carne. E o maravilhoso é que esta igreja é composta de judeus e gentios. Então, professor Soares, Deus, ele fez todo esse plano. E uma coisa importante que a gente deve colocar para os nossos telespectadores é que Deus, ele é onisciente e ele já sabe antecipadamente de todos os eventos e possibilidades futuros. Então, Deus já sabia que Israel ia rejeitá-lo, e o plano da igreja de idealizar a igreja formada de judeus e gentios não foi uma coisa que foi feita depois que Israel rejeitou, mas antes da fundação do mundo. O Cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo. Deus já havia colocado na sua soberania que a justificação seria pela fé, não é isso? Verdade, a gente percebe claramente nas páginas bíblicas que realmente o plano de Deus jamais poderia ser frustrado. A gente vai observar aí em toda a extensão, tanto das páginas do Antigo Testamento como do Novo Testamento, a manifestação retroativa dessa manifestação dessa graça divina em prol de Israel. Então a gente percebe que realmente Paulo, com muita inspiração da parte de Deus, coloca na sua epístola, em especial, a gente sai do capítulo 8 e vai adentrar o capítulo 9, sendo realmente impactado por essa mensagem realmente apologética, Paulo fazendo uma argumentação forte concernendo essa manifestação da graça divina em prol também da nação israelense, da qual Deus escolheu para propagar e dela sair realmente o Messias, aquele Salvador de todos. Então nós vamos agora para um breve intervalo e logo estaremos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Sempre lembrando que nós estamos estudando nesse segundo trimestre, a maravilhosa graça, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Epístola aos Romanos. Nós estávamos no bloco anterior tratando de forma introdutória sobre essa temática aí do plano de Deus no curso da história, Israel no plano de redenção divino de Deus. Nós observamos claramente no tópico 1 da nossa lição, que trata a eleição de Israel dentro do plano de redenção. O tópico 1.1, o anseio de Paulo e a incredulidade de Israel.
nós observamos que o povo escolhido para anunciar as grandezas de Deus no curso da história humana foi Israel. Deus escolheu porque amava Israel. Ponto final. Então, Deus, de forma deliberadamente, amou Israel e escolheu Israel para ser propagadora das suas verdades, dos seus valores, dos seus princípios no curso da história. Nós observamos também, para começar aqui dentro desse debate, dentro desse tópico aqui, observar uma coisa aqui. Para começar, os judeus consideravam Paulo como um traidor. É interessante nós refletirmos um pouco sobre isso, né? Na visão, na ótica, né, do judeu, Paulo fazia parte do Sinédrio, a Suprema Corte, né, israelense. Paulo era um homem muito versado, um homem que tinha um conhecimento muito amplo. Então, na ótica, na visão do judeu, Paulo era um traidor, porque Paulo começara agora a falar, né, pregar na sinagoga dessa maravilhosa graça, desse novo pacto, dessa nova aliança. Então, isso era uma afronta, de uma certa forma, para os judeus. Mas aqui nós observamos no tópico 1.1 da nossa lição, o anseio do apóstolo Paulo e a incredulidade de Israel. O apóstolo Paulo, como também fazia parte, ele tem um anseio naquele contexto, no primeiro século era cristão, para que os seus conterrâneos compreendessem a mensagem que Deus lhe tinha reservado, que era a mensagem da maravilhosa graça em Cristo Jesus, ou seja, da bondade desmedida, da benevolência de Deus alcançando Paulo. Paulo era um homem extremamente zeloso para com a lei de Deus, fazia muitas afrontas para com os verdadeiros cristãos, porque ainda não tinha um encontro pessoal com a pessoa bendita e eterna de Jesus. Foi preciso Jesus realmente reservar um encontro com ele na estrada de Damasco, como assim relata o texto, e aí Paulo muda de posição e agora começa a anunciar uma nova mensagem de uma bondade desmedida da parte de Deus, primeiro para com a sua pessoa e depois para aqueles que ainda não conhecem a pessoa bendita e eterna de Jesus, ou seja, mostrando a maravilhosa graça em Cristo Jesus. Então, o anseio do apóstolo é que o judeu, os seus contemporâneos, compreendesse a mensagem de Cristo, da justificação pela fé em Cristo Jesus, ou seja, os judeus só iria realmente ser declarados justos, né, na sua prática, nas suas condutas, se reconhecesse o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Então, o apóstolo Paulo tinha esse anseio, esse desejo para com seus conterrâneos. Então, nós observamos isso. Ele abre o seu coração para expressar seus sentimentos em relação ao seu povo. Romanos capítulo 9, versículo 1 ao versículo 3. E aí, quanto a isso, nós observamos claramente que dentro desse eterno amor, tanto da parte de Deus, manifestando a sua maravilhosa graça também, quanto à questão do anseio do apóstolo Paulo para que os seus irmãos, os seus conterrâneos compreendessem que precisariam realmente ele ser justificado pela fé em Cristo Jesus, compreendesse essa mensagem que agora Deus dará a Paulo, para que Paulo passasse agora para os seus conterrâneos. Mas, de uma certa forma, como o texto que o nosso querido pastor Fábio já leu, certo? Lá em João, ou seja, Jesus veio para os seus, mas os seus o negaram. Então, a gente percebe claramente que a mensagem do apóstolo Paulo não foi recebida de bom grado, como assim ele desejava que eles compreendessem tamanha manifestação da graça excelsa da parte do nosso Deus. Então, nós percebemos aí claramente o eterno amor de Deus, sempre mantivendo coerente em relação à história da soteriologia, doutrina da salvação, tentando alcançar também os judeus. Mas é interessante, caro telespectador, compreender que essa maravilhosa graça manifestada por Cristo Jesus e propagada pelo apóstolo Paulo, ela retroage no passado dos judeus, do presente e também no futuro. Então, essa graça excelsa, maravilhosa, grandiosa de Cristo Jesus, ela vai manifestar com muita força no período milenial e também no futuro relacionada ao povo de Israel, que é o povo escolhido da parte do nosso Deus. Isso aí é uma compreensão que Paulo nos dá, nos descortina na sua epístola aos Romanos, aqui no capítulo 9, versículo, capítulo 10, capítulo 11 também. Então, o amor divino expressa-se através do interesse fraternal do apóstolo Paulo em relação aos seus compatriotas, interesse verdadeiro em Cristo Jesus, interesse confirmado pelo Espírito Santo, interesse experimentado por sentimentos profundos do apóstolo em relação também aos seus compatriotas, no caso me refiro aos judeus. Então esse amor foi expressado de forma fraternal
pelo apóstolo Paulo, dentro desse contexto em relação ao plano de redenção, redentor de Deus para com o seu povo, me refiro a Israel. Então, pastor Fábio, nós compreendemos aqui dentro desse contexto que esse amor fraternal do apóstolo Paulo era evidente, né, para que os seus compatriotas compreendessem essa maravilhosa graça da pessoa bendita e eterna de Jesus. É verdade, o apóstolo Paulo ele era um judeu e um judeu muito fervoroso, mas ele se converteu a Cristo e Cristo revelou a ele a maravilhosa graça, né, do Evangelho, da justificação pela fé, e ele era muito mal compreendido pelos seus compatriotas. Muita gente acusava Paulo de traidor da nação, porque Paulo estava pregando a justificação pela fé. Por isso que ele sentiu a necessidade de discorrer nesses 3 capítulos de Romanos, 9, 10 e 11, a respeito da posição de Israel na questão da eleição. Então, o tópico 1.2 da nossa lição, os eleitos e as promessas de Deus. É interessante a gente frisar que havia, naquela época de Paulo, o grupo dos judaizantes, em que eles tinham uma distorção muito errada a respeito da palavra de Deus. Eles acreditavam de que, pelo fato de ser judeu, de fazer parte do povo escolhido por Deus, porque realmente, dentre todas as nações da terra, dentre todos os povos da terra, Deus escolheu a nação de Israel, né, para que, através desta nação, as Escrituras, o conhecimento da salvação, a revelação de Deus, o Messias e a salvação passasse para toda a humanidade. Deus já tinha dito lá a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, os judeus se gabavam muito dessa condição. Eu faço parte do povo eleito de Deus, eu sou um judeu, então isso é suficiente para a salvação. Então, ele achava que para ser salvo bastava apenas ser descendente de Abraão, bastava apenas ser circuncidado, né, que com isso dava direito de fazer parte do povo eleito de Deus. Então, aqui no capítulo 9, nos versículos de 6 a 13, Paulo começa a discorrer que essa eleição não é segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não é por descendência de material, de circuncisão na carne, mas é por descendência pela fé. Abraão foi justificado pela fé antes das obras da lei. Inclusive, em capítulo 9, versículo 6 de Romanos, Paulo fala assim, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Então ele já começa a mostrar aqui que Deus escolheu Israel e tal, mas muitos de Israel rejeitaram. Então aí essa questão da liberdade humana, né? Deus na sua soberania escolheu a nação de Israel, mas nem todos de Israel, nem todos os israelitas creram. Aliás, a maioria não creu. A maioria rejeitou o Messias. Então, todos eles eram circuncidados segundo a carne, mas eram incircuncisos de coração. Por isso que Paulo diz que nem todos os que são de Israel são israelitas. Em outras palavras, a gente poderia dizer, nem todo mundo que é membro de uma igreja evangélica, isso não é garantia de que vai para o céu, não. Nem todo mundo que diz que anda com a Bíblia e diz que é crente, isso não é garantia de que a pessoa vai para o céu. Então, Paulo fala, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. E aí ele começa a falar que Abraão teve 2 filhos, teve Isaque e teve Ismael, e quem herdou a promessa não foi Ismael, mas foi Isaque. Então não é só ser filho segundo a carne de Abraão que vai ser herdeiro da promessa, porque inclusive Ismael nasceu até antes de Isaque, mas ele não herdou a promessa. Depois vem Isaque, teve Jacó e Esaú, e ambos filhos segundo a carne de Jacó, mas só Jacó, ou seja, Israel, quem herdou a promessa e não Esaú.
porque tem o lado da responsabilidade humana. Esaú era o primogênito, tinha o direito da primogenitura, mas ele rejeitou, ele jogou fora, ele trocou por um prato de lentilha. Então Deus não se agradou disso. Então veja aí a responsabilidade humana, a responsabilidade pessoal. Então na eleição de Deus tem também a responsabilidade humana. Então Deus, na sua presciência, sabendo de antemão quem ia aceitar, quem ia rejeitar, então ele já profetizara, já falara no Antigo Testamento sobre o que ia acontecer. E aqui Paulo, a ênfase dele, discorrendo a respeito disso, para mostrar que não é porque ele é filho segundo a carne, descendente de Abraão, mas a justificação vem pela fé. Então, professor Soares, o tópico 1.3 da nossa lição, eleição, justiça e soberania de Deus, ainda Paulo discorrendo aqui no capítulo 9, versículos 14 a 29. Né? Maravilha, né? Essa parte aí é muito interessante, mostrando mais uma vez a soberanidade de Deus, né? Tratando sobre a questão da eleição, justiça e soberania no tópico 1.3 da nossa lição. É muito interessante esse tópico aqui, nós observamos a escolha divina explicitada na sua palavra. E aí o versículo 14, versículo 13 e 14 até o versículo 29, vai discorrer de sobremodo sobre essa questão dessa escolha divina explicitada dentro da palavra de Deus, no bojo da palavra de Deus, defendendo essa soberania, essa eleição, essa justiça divina. Nós observamos aqui no comentário aqui do nosso comentador, né, Paulo responde a indagações sobre a justiça de Deus e sua soberania. Deus não poderia ser acusado de ser injusto com Israel, porque acharem no estado em que se encontravam. Paulo também fazia parte da comunidade compatriota também dos judeus, e de maneira alguma Paulo estaria de fora. Então a justiça de Deus, a eleição de Deus, a adoção de Deus realmente se cumpriu de uma forma cabal, de uma forma clara, de uma forma contundente nas páginas do Novo Testamento. Muito bem, nós vamos agora para um breve intervalo e logo estaremos de volta dando continuidade ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o terceiro bloco do nosso programa de hoje. Esta lição está baseada nos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, que fala sobre Israel no plano da redenção. Nós vimos há pouco, no tópico 1.3 da nossa lição, eleição, justiça e soberania de Deus. E a gente vê Paulo dar exemplo de Faraó, dar exemplo de Israel. Né? Deus viu em Faraó um coração duro, endurecido, e Deus endureceu mais ainda o coração dele para que através disso Deus manifestasse o seu poder, a sua glória ali no Egito, retirando o povo do Egito com grande poder e glória e envergonhando os deuses egípcios. Né? Deus também viu essa dureza de coração dos israelitas e aproveitou essa dureza do coração deles, né, para que também a salvação e o plano da salvação fosse também estendido a toda a terra, todos os gentios. Já lemos aqui Romanos 11, 25, que diz que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, né? E o bom de Deus, a misericórdia de Deus é tão grande, que esse tempo da igreja, que é chamado aqui em Romanos 11, 25, da plenitude dos gentios, esse tempo não é um tempo assim em que nenhum judeu tem oportunidade, não. Muitos judeus no mundo inteiro, ao longo da história da igreja, têm servido a Cristo e têm se convertido. A igreja não é formada só de gentios. É importante que isso fique claro. Essa plenitude dos gentios mostra dessa janela aberta, dessa janela de oportunidade que Deus abriu para trazer a salvação também para os gentios, mas também para os judeus que creem.
porque essa rejeição de Israel, que Israel rejeitou a Deus, mas qualquer indivíduo em Israel que queira servir a Deus, as portas estão abertas. Então, o tópico 2 da nossa lição fala do tropeço de Israel dentro do plano de redenção. Eles tropeçaram em Cristo, conforme diz o tópico 2.1 da nossa lição. Deus havia prometido enviar o Messias, Deus havia prometido enviar o Cristo, mas infelizmente os judeus perderam o bonde da história, eles não creram, eles estavam firmados numa religiosidade muito baseada em méritos, em coisas humanas, e perderam a fé, perderam a capacidade de crer. Tanto é que quando os magos vieram do Oriente e chegaram lá para os escribas e as autoridades de Israel, dizendo, onde é que vai nascer o Messias? E eles disseram, bom, mas segundo Miqueias 5:2 vai ser lá em Belém. Então os magos disseram, então nós vamos para lá para adorar o Messias, que a gente viu a estrela dele no Oriente e a gente crê que ele nasceu. Mas infelizmente, as autoridades religiosas de Israel não creram, os magos creram. Então, a justificação, a bênção é para quem crê, é para quem crê e não para quem duvida. Então, nós vemos aqui em Romanos, capítulo 9, versículos 30 a 33, Paulo dizendo, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, que é Cristo. Então, o grande problema de Israel é porque eles queriam ser justificados pelas obras da lei, queriam ser justificados a partir dos seus próprios méritos, das suas obras. Isso é contrário ao Evangelho de Deus. Nunca foi a intenção de Deus de justificar ninguém pelas obras, e sim pela fé no nosso Deus. Havia aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, mas quando eles faziam aquele sacrifício, eles criam num sacrifício perfeito que viria no futuro, que era o sacrifício do Messias. Por isso que Paulo disse que Abraão, Jesus falou, olha, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Então, os judeus, quando eles iam oferecer aquele sacrifício, eles tinham que crer que no futuro aconteceria um sacrifício perfeito. Inclusive já estava profetizado lá em Isaías 53 sobre a morte vicária de Cristo, que ele ia morrer no lugar dos pecadores. Então, enquanto os judeus rejeitaram a Cristo, conforme diz João 1:12, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E aí a Bíblia diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E, professor Soares, a gente vê tanto Jesus nos evangelhos dizendo, olha, vocês vão pregar, mas primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele estava lá em Tiro e Sidom, tinha uma mulher lá que veio pedir para Jesus curar a filha dela, que estava horrivelmente endemoniada. Jesus falou, olha, eu vim primeiro para Israel. Nós vemos que no início da igreja primitiva, os apóstolos costumavam primeiro pregar entre os judeus, depois é que ia para os gentios. Então Israel foi muito privilegiado, mas infelizmente eles rejeitaram, eles tropeçaram em Cristo e tropeçaram também, conforme diz o nosso tópico 2.2, tropeçaram também na lei. Eles não pegaram o espírito da lei, mas se agarraram à letra da lei. É verdade, a gente percebe claramente, pastor Fábio, meu caro telespectador, que judeu não tem desculpa. Realmente, muitos os avisos foram dados em relação à questão de tropeçar, as razões da incredulidade realmente são grandes. Então, tópico 2.2, tropeçaram também na lei, tropeçaram em Cristo, como o pastor Fábio brilhantemente argumentou aí relacionado a Cristo, tropeçaram na pedra angular que é Cristo Jesus e também tropeçaram também nos ritos da lei. Então, como o pastor Fábio destacou muito bem, o judeu era muito preso à lei e, na verdade, não entendeu a essência da lei, a aplicabilidade da lei na sua
na sua aplicação propriamente dita, num aspecto ritualístico. A lei serviu de aio, a lei serviu de condutor, a lei era pedagógica, ela conduzia, ela apontava, ela revelava o pecado, mas o judeu muitas vezes se prendeu muito a esse legalismo, esse ritualismo religioso e desenfreado da religião judaica. Então, nesse ponto, o apóstolo realça algo que ele vinha argumentando desde o capítulo 3. Os judeus, ao buscar a justiça própria através da lei, acabaram por rejeitar a justiça de Deus. Nós observamos também, lá em Romanos capítulo 10, versículo 1 e 4, diz assim, em Romanos capítulo 10, versículo 1 e 4, é importante nós lermos esse texto aqui, ó. Versículo 1 a versículo 4. Irmãos, a boa vontade do meu coração é a minha súplica a Deus a favor deles, são para que sejam salvos. Apóstolo Paulo, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então era necessário ter um entendimento claro do ensinamento, da maravilhosa graça que era anunciado pelo apóstolo Paulo. No entanto, não deram atenção, não deram crédito realmente à mensagem maravilhosa que assim o apóstolo Paulo anunciara naquele contexto. Então, o texto diz, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então, era necessário, pastor Fábio, ter um entendimento claro da mensagem do novo pacto, da nova aliança em Cristo Jesus. E o texto adiante continua, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, o fim da lei é Cristo. A maravilhosa graça centraliza-se em Cristo. O favor de Deus imerecido centraliza-se em Cristo. O judeu não compreendeu isso. O judeu realmente não entendeu isso. Então, é necessário. Então, Paulo, nessa epístola, realmente, ele descortina, faz uma defesa claramente que tropeçaram na lei, querem agradar a Deus segundo os preceitos da lei, era andar na direção errada, ou seja, iam por um caminho totalmente contrário daquilo que o apóstolo Paulo estava anunciando em relação à maravilhosa graça em Cristo Jesus. Então, tropeçaram na lei. E no tópico 2.3, tropeçaram também na palavra de Deus, na Torá, tropeçaram em Cristo e tropeçaram também na palavra, o Evangelho, a boa notícia, que pairou, chegou no cenário da história cristã com muita presciência, com muita bondade, com muita luz, com muita vida na parte do nosso Deus, na parte da pessoa bendita e eterna Jesus. Então tropeçaram na palavra. Então o Evangelho de João já havia mostrado que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então nós observamos claramente que essa mensagem foi rejeitada por o povo querido de Deus, por o povo que amava, que Deus amava, que Deus escolheu para ser realmente guardião da sua mensagem sacrossanta e inerrante. Mas esse povo ainda vai ser atingido por essa palavra, por essa mensagem, por essa maravilhosa graça no futuro também, pastor Fábio. É isso aí. A gente vê, meus queridos telespectadores, João Batista, quando começou o seu ministério, e logo, pouco tempo depois, Jesus, anunciando lá na Judéia, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O desejo de Deus é salvar a todo mundo, tanto judeus quanto gentios. Ele é longânimo, ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Mas infelizmente Israel endureceu o seu coração. Infelizmente Israel rejeitou a palavra de Deus. E aí a gente vê Isaías lá no capítulo 53, já profetizando esse momento, e diz: quem deu crédito à nossa pregação? Infelizmente, Israel não acreditou, ele endureceu o seu coração. Estevão disse: homens de dura cerviz e incircuncisos de corações, vocês sempre resistem ao Espírito Santo de Deus. Infelizmente, os judeus resistiram, se apegaram muito às suas tradições, à sua condição de descendente de Abraão, segundo a carne, segundo a sua genealogia, mas, conforme Paulo diz aqui em Romanos, capítulo 10, versículo
versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. E você, meu querido amigo, amiga, telespectador, telespectadora, você está ouvindo a palavra de Deus, creia também em Cristo. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, mas creia nesta palavra, que esta palavra, ao você crer, ela transformará a sua vida e vai te dar também o privilégio de fazer parte do povo eleito de Deus. Fazer parte do povo eleito de Deus somente pela fé em Jesus Cristo. Muito bem, chegamos ao final de mais um bloco do nosso programa. Vamos fazer um breve intervalo e já retornaremos para o quarto e último bloco do nosso programa de hoje. Fique conosco. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Hoje nós estamos tratando da lição número 8, tratando do plano de redenção de Deus para com Israel. Nós observamos, caro telespectador do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, Deus tem um povo especial, quer queira as pessoas aceitarem essa realidade ou não, mas é fato, e é fato escriturístico, registrado nos anais da história, nos anais da eternidade. Deus escolheu Israel. No tópico 3, a restauração de Israel dentro do plano da redenção, dentro do plano de salvação para esse povo. Inicialmente, Deus escolheu esse povo para ser o guardião, para ser o propagador, anunciador das suas verdades para todas as outras nações circunvizinhas, da história antiga, da história moderna e até os confins da terra. Então, tópico 3.1, Israel, o remanescente. Os teólogos chamam a atenção para a importância que a doutrina de um remanescente possui dentro da cultura judaica. Nós observamos, logo destacando aí no capítulo 11, nós estamos tratando dentro dessa 8ª lição, dentro dessa segunda parte da estrutura da Epístola de Paulo aos Romanos, tratando sobre o plano de redenção de Deus para com Israel. E aqui nós observamos no capítulo 11 da Epístola de Paulo aos Romanos, diz assim: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, afirma, declara o apóstolo Paulo. De maneira alguma Deus tinha esquecido de Israel ou esqueceu de Israel em meio a tanta desobediência da parte de Israel. Se nós observarmos, de todas as civilizações, todas elas tiveram o seu desenvolvimento, o seu apogeu e o seu declínio. Israel, de uma certa forma, não tem um apogeu em órbita, vamos dizer assim, mas não, é como se fosse um asteroide, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Mas Deus tem um plano especial para com esse povo, que Ele escolheu, que Ele ama, que Ele amou de sobremaneira. Então, o fato é, nós observamos que os remanescentes existem em Israel, que podem e vão realmente crer nessa mensagem da maravilhosa graça que assim foi propagada pelo apóstolo Paulo no primeiro século da era cristã, e assim nós, na igreja no século XXI, abraçamos essa maravilhosa graça, assim, elencada, ensinada pelas epístolas paulinas e as epístolas gerais, de uma forma geral, mostrando essa maravilhosa graça, nos mostrando a vida cristã como ela é. Então nós observamos, de fato, os profetas que se levantaram contra as apostasias, o formalismo, o ritualismo religioso inconsequente e frio, né? Então, o pastor Fábio, ele colocou muito bem, o judeu era muito preso ao tradicionalismo, aos ritos, né? Era muito preso ao ritualismo, o formalismo muitas vezes inconsequente. Então era necessário compreender e entender a mensagem clara do novo pacto, da nova aliança em Cristo Jesus. Então, a partir de Cristo Jesus, todos são declarados justos, ou seja, a justificação somente pela fé em Cristo Jesus. Então, o tópico 3.1, Israel e os remanescentes. Então, em Romanos, capítulo 11, versículo 10, do versículo 1 até o versículo 10, Paulo, que se considerava um dos remanescentes, cita o exemplo de Elias. Paulo, da mesma forma que Elias se manteve fiel no meio de Israel apóstata.
em meio de uma nação apóstata, Paulo se refere aqui a Israel. Da mesma forma somos nós, trazendo uma aplicação espiritual, em meio a esse mundo aí apóstata, em meio a esse mundo aí realmente divorciado, muitas vezes, dos preceitos, dos princípios de Deus, dos princípios da maravilhosa graça de Cristo Jesus, permanecemos fiéis até a volta maravilhosa de Cristo Jesus, pastor Fábio. É isso aí, professor Soares. Meu querido telespectador, nesse capítulo 11, Paulo fala sobre o futuro de Israel, mostrando que haverá uma espécie de salvação nacional, redenção coletiva em Israel. Desde a época de Cristo até agora, desde o início da história de Israel até agora, sempre qualquer judeu que crê no Senhor, que crê em Cristo e que quiser servir a Deus, será justificado pela fé e estão sendo justificados pela fé. Porém, em termos nacionais, em termos assim, como nação, Israel está longe de Deus, está afastado de Deus. E Paulo, aqui no capítulo 11, ele começa a discorrer e diz no versículo 17: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Então nós, como igreja, agora nós somos o Israel de Deus. Éramos zambujeiro bravo, os gentios, mas fomos enxertados na oliveira, e agora a igreja ela é composta tanto de judeus quanto de gentios. Estamos aqui discutindo o tópico 3.2 da nossa lição, e Paulo aproveita essa oportunidade, que chama os gentios de zambujeiro, que foi enxertado na oliveira, ou seja, em Israel, e agora faz parte, é uma planta só, que é a igreja, que é o verdadeiro Israel de Deus, que tem essa raiz de oliveira e a copa e os galhos e a parte aérea, vamos dizer assim, de zambujeiro. Paulo dá uma advertência para nós. Observe aqui que a eleição não é incondicional, como alguns pregam por aí. A eleição sempre é condicionada à fé. E aí Paulo faz uma advertência para os gentios, para esse zambujeiro, dizendo: não te glorie contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Veja que Israel foi quebrado, essa oliveira foi quebrada, Israel foi rejeitado, mas foi por causa da incredulidade, porque a eleição de Israel tinha como base a fé deles no Senhor. E diz: e tu estás em pé pela fé, não te ensoberbeça, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, ou seja, Israel, teme que te não poupe a ti também. Então, observe aí a advertência que Paulo faz contra a igreja, mostrando a importância de a gente permanecer na fé. Fomos justificados pela fé, mas a vida do crente, o justo viverá da fé. É uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Não é fé somente quando creu para a salvação, mas uma vez salvo, continua servindo a Deus e se relacionando com Deus pela fé. Então, ele diz aqui no versículo 22, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, mas contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na tua benignidade. De outra maneira, tu também serás cortado. Observe aqui que essa bênção dos gentios, que faz parte da igreja, que a plenitude dos gentios conseguimos, a salvação, a graça veio até nós, mas ele diz aqui, se permaneceres na tua benignidade, ou seja, na benignidade de Deus, de outra maneira, nós também seremos cortados. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Então, nós vemos aqui, meu querido telespectador, que o importante é ter fé em Deus. O importante é crer no Senhor.
o importante é se relacionar com Deus mediante a fé e não querer se justificar mediante os nossos méritos próprios, mediante as nossas obras, porque diante de Deus as nossas obras são como trapo de imundícia. Então, professor Soares, dá aí uma grande advertência, tópico 3.2 da nossa lição que acabamos de comentar, sobre a igreja, os gentios, que também tem tudo o que aconteceu com Israel no passado, serve de exemplo para nós, para que a gente não siga a mesma coisa. Mas apesar dessa rejeição de Israel, o segundo tópico 3.3 da nossa lição promete uma redenção futura, uma salvação de um remanescente que se converterá, não é isso? Com certeza absoluta. Nós encontramos nas páginas bíblicas, de uma forma bastante clara, bastante cristalina, essa promessa. E quando Deus promete, não é como político, não. Se cumpre verdadeiramente, pode ter certeza absoluta disso. Então nós observamos que, embora Israel tenha rejeitado Deus, mas a manifestação do amor inefável, maravilhoso, grandioso de Deus vai se manifestar. Tem um ditado popular que diz que, de uma certa forma, demora a chegar as promessas, a se cumprir as promessas, mas para Deus não, chega na hora exata, exatamente na hora exata. Então nós observamos claramente no tópico 3.3 da nossa lição, Israel e a restauração futura, embora Paulo estava convencido de que no futuro Israel seria salvo, com certeza absoluta. Nós observamos isso aí no capítulo 11 da Epístola de Paulo aos Romanos, no versículo 26, no versículo 28 em diante, ele coloca isso de uma forma bastante clara, destacando: e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião um libertador e ele apacentará de Jacó as impiedades. Então, virá de Israel o Redentor desafiando a lei da gravidade e virá realmente no ápice final do confronto, na batalha do Armagedon, como nós estudamos em trimestre passado. Jesus e o exército celestial irá rasgando a lei da gravidade aos céus para amparar, para proteger Israel contra os algozes inimigos que se levantará contra ele. Então, com certeza absoluta, essa promessa se cumprirá no futuro, como está aqui bem colocado pelo comentador. Então, a rejeição dos judeus trouxe a justificação ao mundo gentílico. Quando Deus cumpriu seu propósito para com os gentios, cumprirá também suas promessas de restauração para todo Israel. Olha, se não fosse isso tão verdadeiro, tão cristalino, tão claro, Paulo não teria registrado essa verdade, pastor Fábio. Paulo era contemporâneo, compatriota dos seus irmãos que estavam ali realmente não aceitando a propagação, ele anunciando a maravilhosa graça em Cristo Jesus, que era necessário realmente ele ser justificado pela fé em Cristo Jesus, se Paulo não cresce nessa verdade futura em relação à restauração de Israel. É verdade, o apóstolo Paulo ele era judeu e ele sabia, tinha certeza que no futuro Deus ia cumprir, porque veja bem, meus irmãos, lá no Antigo Testamento tem muitas promessas de Deus para com Israel que ainda não se cumpriram. Ainda não se cumpriram na época de Paulo e nem se cumpriu até hoje. Elas só se cumprirão, promessas de Deus com Israel se cumprirão na grande tribulação e no milênio. Inclusive o milênio, nós estudamos no trimestre passado, o povo de Deus que vai estar em foco aí é Israel. Durante o milênio, a capital vai ser lá em Jerusalém. Então, a palavra de Deus tem que se cumprir. Então, vai haver sim, conforme diz lá em Zacarias, capítulos 12, 13, 14, Zacarias, essa conversão nacional, coletiva de Israel, no final da grande tribulação, em que Cristo virá com poder e grande glória e vai dar livramento ao seu povo, mas essa conversão será pela fé. Eles vão sofrer ataque do anticristo e aí eles, devido a essa pressão, essa tribulação, isso vai facilitar para que eles creiam e Deus vai derramar sobre eles o espírito de graça e de súplicas e eles vão reconhecer os seus pecados e vão crer no Messias, vão crer no Salvador. Então observe que sempre é pela fé. Deus vai salvar eles no final porque eles vão crer, não é porque simplesmente eles são filhos
filhos de Abraão. Deus vai criar condição, vai acontecer coisas, Deus vai permitir o anticristo perseguir Israel e aí eles vão crer no Senhor Jesus Cristo. Então a história de Israel, seu antigo povo, bem como a inclusão dos gentios no plano da salvação, mostra que Deus respeita as escolhas, mesmo que estas se revelam danosas para aquele que as faz. Em todo caso, o arrependimento e a fé são os caminhos que darão acesso ao portão da graça de Deus. Muito bem, meu querido telespectador, minha querida telespectadora, professor Soares, já chegamos ao final de mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. A maravilha, né? O propósito da justificação pela fé em Cristo Jesus é uma demonstração da sua misericórdia eterna. É isso aí, meu querido telespectador, muito obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe você e até o próximo programa, se Deus quiser. Deus abençoe.